Bom, pessoal, estamos de volta aí para a aula 8, né, dessa vez. Vamos continuar, tanto na aula 7 como na aula 8, a gente está trabalhando na ideia do esboço e da proposição principal. Então vamos voltar para esse assunto aqui agora, na formulação da proposição principal, que é o assunto da aula de número 8. Bom, vamos lá, vamos mudar aqui para a aula. E aqui na aula de número 8, então nós mais uma vez começamos com a breve revisão, né, da aula passada. Temos aqui já o formato homilético. E agora a grande função dessa aula é a gente trabalhar com a proposição principal. Veja, a proposição principal ela é o aspecto mais importante do esboço do texto, do esboço do sermão. Mais uma vez, a proposição principal é a pergunta de $1 milhão. Se você não sabe responder essa pergunta, qual é a pergunta? Qual é o ensino central desse texto? Você não está preparado para pregar esse sermão. Quem está dizendo isso não é o pastor Breno. Quem diz isso são os homiletas aí, cujos livros a gente tem sempre sugerido ao longo das aulas. O Jay Adams, o Bryan Chapell, o Haddon Robinson, o Robert Louis Dabney, todos esses caras, o Brodus, né, vão dizer a mesma coisa. Se você não sabe qual é o ensino central do sermão, então você não está preparado para pregar esse sermão. Tá certo? Um aspecto interessante que o Chapell faz com relação a essa questão acho que ele chama do teste das 3 horas da manhã. Né? Então ele diz, imagine você, né, sendo pastor de uma igreja, 3 horas da manhã o telefone toca, você acorda assustado, pega o telefone e é o seu presbítero perguntando qual é o assunto do sermão para o dia seguinte. Então, ali nas 3 horas da manhã, de uma forma rápida, concisa, breve, mas ao mesmo tempo completa, você tem que dizer qual é o assunto central do texto. Então, é isso que a gente imagina, é isso que a gente pensa, é isso que a gente propõe quando trabalhamos com a ideia de uma proposição principal. É o ensino central daquele texto, tá certo? Então, nessa parte inicial aqui, eu volto a falar a respeito das diferenças entre tipos de pregação, né? Falo aqui rapidamente a questão dos comentários de Calvino, que não são seus sermões, tá certo? Mas o principal aspecto dessa aula está aqui nessa frase aqui em itálico, né? A proposição principal, sermão expositivo, é uma exposição verso a verso, sim, de fato. Entretanto, a principal tarefa do pregador é entender a mensagem central de um texto e resumi-la em uma frase curta, que será a sua proposição principal. Então, essa aqui é literalmente, se você não aprender mais nada dessa aula, mas aprendeu isso, então você aprendeu aquilo que você precisava aprender, certo? A mensagem central do texto, o pregador precisa entender qual é a mensagem central do texto e precisa comunicá-la na sua proposição principal. Eu frequentemente associo a proposição principal com não como uma espada, como uma lança, né? Como uma lança. A sua proposição principal é como se fosse uma lança. Então você utiliza a proposição principal para inculcar no seu ouvinte, né? Como um guerreiro utiliza uma lança ali, você desculpa aí o efeito visual, o efeito áudio, né? Você utiliza essa lança para sempre, vamos colocar dessa maneira, alfinetar, né? Penetrar o seu ouvinte com essa informação. Então você vai estar sempre ali injetando ao longo do seu sermão, o ensino central vai estar sempre sendo trazido à tona. O J.A., os comentaristas, os homiletas utilizam diferentes maneiras, né, para se referir a esse aspecto do esboço. Né? O Haddon Robinson chama isso de a grande ideia, o Jay Adams chama isso de telos, o Bryan Chapell chama apenas de uma proposição, e a gente está chamando de proposição principal, mas todos nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo elemento, certo? Todos estão se referindo ao quê? A uma sentença curta que apresenta de forma prática e moderna a mensagem central que o Espírito Santo desejou transmitir para os receptores originais do texto. Então, basicamente, a proposição principal é qual era o propósito do Espírito Santo de Deus ao originalmente escrever esse texto, inscripturar esse texto e entregar à igreja.
esse intento original precisa ser restaurado, redescobrido e entregue novamente à igreja agora, né, no tempo presente, certo? Como é que você vai construir então aí a sua proposição principal? Agora que você já tem a sua, os seus pontos principais, no caso aqui a gente continua, né, trabalhando com o Salmo 140, agora que a gente já tem os nossos pontos principais, nós podemos utilizar os pontos principais para formular a nossa proposição principal. Por quê? Porque a proposição, porque os pontos principais vão fluir naturalmente da sua proposição principal dessa maneira, né? Então nós vimos lá ó, que o texto busca qual é o ensino central do texto de uma maneira não trabalhada, né, de uma maneira bruta. Por mais terríveis que estejam os inimigos, é o Deus da aliança quem cuida do seu povo e, portanto, eles podem descansar debaixo da sua proteção, né? Então, de uma maneira bem bruta, né, como um diamante lá que você acabou de retirar da terra, esse aqui é o ensino central do Salmo 140. Agora, não vai ser dessa maneira bruta que a gente vai entregar para o ouvinte, né? A gente tem que trabalhar essa pedra, lapidá-la, né, poli-la e entregá-la então ali ao ouvinte para que ele possa se deleitar, né, com o brilho, com a beleza dessa verdade, certo? Então, então depois que você já entendeu, né, qual é essa ideia central, o segundo passo aqui então seria observar os seus pontos principais. Então a gente já sabe que nos meus pontos principais, Javé é responsável pela minha preservação, pela a minha vingança ou pela minha vindicação, pela minha restauração. E a gente sabe que o propósito principal do texto do Salmo 140 é trazer alívio, trazer paz, trazer descanso àqueles que estão sofrendo, porventura, com essas questões. Então, nada mais apropriado que você, então, formular a seguinte proposição principal. Diante dos mais terríveis inimigos, descanse em Javé, que preserva, vindica e restaura o seu povo. Então, essa aí é o ensino central do texto, numa sentença, menos de 15 palavras no máximo, tá certo? Contando, obviamente, com conjunções, com partículas menores, então você tenta fazer essa proposição principal e você vai utilizar, então, essa proposição principal ao longo de todo o seu sermão, você vai repeti-la. Imagine a proposição principal como se ela fosse um tipo de parafuso que você está ali encucando, parafusando na cabeça do seu ouvinte. Agora, certamente, você vai se lembrar daquele requisito principal do sermão, que é o ponto, né? Ponto. Nesse requisito, qual foi a maneira que a gente descobriu, a gente concluiu que você pode aferir se o seu sermão teve um ponto? É quando todo mundo na igreja, depois de ouvir o seu sermão, sai dizendo a mesma coisa, né? As pessoas não ficam focando em um aspecto ou outro do seu sermão. Obviamente que isso vai acontecer, né? Você vai usar uma ilustração, você vai utilizar uma coisa que vai chamar a atenção da congregação de uma maneira que talvez nem todos os aspectos do seu sermão chamaram. Entretanto, indubitavelmente, o sermão teve ponto quando todo mundo diz: rapaz, agora esse aqui foi o ensino principal do texto. Quando alguém sai e pergunta sobre o que o sermão foi, né? Qual foi o assunto do sermão, o que você aprendeu no sermão? O nosso desejo enquanto pregadores é que a resposta para essa pergunta seja respondida com a nossa proposição principal, né? A pessoa saia dizendo: hoje eu aprendi que diante dos mais terríveis inimigos que eu posso enfrentar na minha vida, eu posso descansar no meu Deus, porque Ele me preserva, Ele me vindica e Ele me restaura. Tá bom? Então essa é a utilidade, né? Aqui na parte final aqui então da aula, eu procuro explicar para você qual é a utilidade, né, da proposição principal. E aí, cito para você aqui o teste das 3 da manhã. Né? A aula 8 também tem o exercício. E mais uma vez a gente continua trabalhando então naqueles 3 textos que estávamos trabalhando anteriormente. Efésios, 1 Samuel e Marcos. Então, como você já tem, né, como você já fez os exercícios da lição 7, e você já tem ali nos exercícios da lição 7 a mensagem principal do texto, né? Os exercícios da aula 7 foram o quê?
nos exercícios da aula 7, a gente tinha pedido para você fazer qual era a mensagem central, qual era o esboço exegético, e para você já transformar o esboço exegético em homilético. Para agora, tá vendo? No exercício da aula 8, você já formular a sua proposição principal para cada um desses textos. E agora você volta a trabalhar no seu próprio sermão, né? No item 4, então agora você volta ao seu texto de 1 João e você vai agora formular pontos principais e proposições principais para o seu próprio sermão de 1 João, certo? Então Deus abençoe nos seus esforços aí na construção de 1 João, do seu sermão, e qualquer dúvida, por favor, escrevam lá no fórum, qualquer ideia. Eu sei que eu estou devendo aí para vocês ainda alguns vídeos sobre algumas perguntas passadas e eu vou tentar fazer isso de hoje para amanhã, deixar esses vídeos aí disponibilizados já a partir da próxima aula, teoricamente é a aula 8. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais.